há um espaço gigantesco para inovação ainda. E como que nós podemos fazer isso? E acho que 2 grandes pontos dentro do mercado de especialidades que eu vejo cada vez mais saltando aos olhos. Aumenta o som que você está no Vioral, o podcast da indústria da saúde, onde pessoas, histórias e inovações se misturam para trazer a você conhecimento digital compartilhável. Esta é a 6ª temporada e você pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou acessar os episódios no seu agregador de podcast favorito. Se liga que mais um episódio vai começar! Fala, ouvintes do Vioral! Olha só, em 2009 a empresa abriu seu primeiro escritório aqui no Brasil e em 2011 já foi para sua primeira aquisição, o Laboratório Bergamo. Trouxe novos medicamentos ao portfólio e aí, em 2022, ou seja, ano passado, vendeu o Bergamo para a Blau Farmacêutica e também integrou ao time afiliado a Brasil um novo gerente geral, Ricardo Castellan, que comandava a afiliada da Amgen na Argentina. Para falar tudo isso e também contar a história das novas aquisições e a sua própria, eu fiz um rápido cálculo aqui, tá? Mas tranquilamente ele vai falar disso, ele tem mais de 28 anos de indústria farmacêutica, sendo que desses, olha isso, 21 na mesma empresa. Eu convidei para falar com a gente o diretor de marketing e vendas da Oncohemato, da Amgen Brasil, Juliano Anordo, meu amigo. Seja bem-vindo ao podcast Vioral. PC, muito obrigado a todos aí os seus ouvintes que vão, durante esse capítulo, vão estar escutando a gente. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário. Para mim, que é um prazer enorme depois de tanto tempo ouvir falar sobre o PC e trabalhar de algumas oportunidades, estar aqui para conversar com você. Eu que te agradeço. Isso aí. E o Juliano tem uma vantagem sobre mim. Ele já me viu em ação, já participamos, né, de projetos juntos. Então ele pode desmentir a qualquer hora qualquer coisa que eu falar. Então isso é muito importante. Juliano, 21 anos na mesma empresa. Isso é muito raro. Eu quero começar por aí. O que foi a Lilly na sua vida? Como é que foi 21 anos numa mesma empresa? Perfeito. E para resumir, talvez uma jornada que foi, na minha opinião, foi absolutamente fantástica. Dentro desses 21 anos lá, sendo que hoje eu tenho 28 anos, eu estou falando de 75% da minha carreira dentro dessa empresa. E se eu fosse dentro das mais variadas funções que eu pude exercer dentro da Lilly, acho que são vários os aprendizados. Aprendizados que eu posso dizer durante muito tempo como um consultor, um representante de vendas, temas que hoje são muito fáceis e conceituados, mas que naquele momento acho que poucas pessoas enxergavam isso. Então, como consultor, como representante, a questão de que a Lilly sempre ensinou muito a tentar entender o ambiente no qual você operava, tentar entender um pouco mais do comportamento, e eu sei o quanto o PC fala de comportamento nos últimos anos. Isso significa dizer como o médico, como a enfermeira, como os compradores gostariam de ser tratados, e não como uma empresa dizendo como eles deveriam ser tratados. Então isso me remete a muita coisa que nos últimos anos vem sendo discutida. Em outras funções, como gerente distrital naquele momento, ficou muito claro para mim, e aí o primeiro trabalho como gestor de pessoas, ao aprendizado de que como eu opero com cada um dos indivíduos que estão trabalhando comigo. Um pouco, de novo, remete ao que eu acabei de te falar. A questão de que como eles gostariam de ser tratados, quais as particularidades, até onde o ambiente pessoal, a vida pessoal, eu entraria em contato com essas pessoas. Agora, Juliano, como é que se mantém motivado? Porque muita gente fala, tem uma hora que você cai na rotina, eu quero trocar de ares. Nesses 20 anos, você nunca teve essa vontade? Ou, lógico que eu tive, mas o que te manteve motivado? É realmente a empresa te mostrar que você tem uma ascensão dentro da empresa, um plano de carreira? Ou isso é um tremendo bullshit? Eu queria ouvir de você, Juliano. Você já falou, PC. Eu diria que talvez, se eu for pensar rapidamente aqui, dentro da Lilly, eu tive pelo menos 8 ou 9 diferentes posições nesses 21 anos. E também eu acho que, sem ser piegas, porque às vezes é uma resposta tradicional, a questão de trabalhar com pessoas, a questão de influenciar o desenvolvimento de pessoas. Então, isso é uma jornada super prazerosa de você entender que um profissional chega num determinado nível, com determinados skills, e que em pouco tempo, se você fizer talvez o trabalho como deveria ser feito, aumenta muito a chance de sucesso de você gerar um profissional diferente.
Talvez o terceiro e último ponto seria como é prazeroso você ter as referências que eu te falei. Não é só você como profissional entender tua responsabilidade como referência, mas ter referências dentro da empresa, na questão de valores, na questão do ensinamento profissional. Vou te dizer que eu conheci alguns deles na questão de exemplo para mim, referência da parte pessoal. Isso para mim, nessa trajetória, eu acho que eles são catalisadores, independente se vão ser por 10, 12, 15, 21 anos. Então, acho que são os 3 pilares aí, basicamente. Ontem eu estava num workshop e eu vi de um executivo ex-Embev, de que os maiores aprendizados que ele teve foi com o pior gestor que ele teve. Tá? Eu achei engraçado isso, esse conceito. Você não só acertou, né? Provavelmente. Eu queria falar disso, porque muitas vezes a gente só fala do sucesso, mas a gente também não fala onde que a gente aprendeu, onde que foram os nossos tropeços. Eu queria que você me contar assim, tem algum erro que você possa contar que te ensinou muito, que foi um grande aprendizado, assim, que foi um diferencial na tua carreira? Perfeito. Acho que tem um exemplo mais clássico para mim e o que talvez foi de maior impacto que fez o Juliano repensar um pouco do comportamento foi no segundo momento como gestor de pessoas, em que eu sempre falo, PC, na questão de quando eu estou trabalhando com alguém, uma pessoa nova como líder, eu sempre falo que a questão da transparência, eu acredito que ela vai nos levar rapidamente a uma relação de confiança um para o outro. Eu sei que isso é muito pesado, a confiança, mas o meu voto com aquela pessoa é isso. E eu acho que algumas pessoas, elas mergulham nessa transparência. Então, como gestor de um grupo, uma das pessoas me falou que o meu mergulhar na atividade dela era muito profundo, a ponto de que eu interferia nas decisões dessa pessoa, e por vezes isso fica muito claro para mim na questão do microgerenciamento. Qual que é o grande aprendizado disso? É que eu tenho de enxergar a minha responsabilidade daquilo que eu te falei agorinha, de como eu trato pessoas diferentes de forma diferente. Até onde eu devo mergulhar, até onde eu devo ajudar um profissional, dando espaço para que ele também se desenvolva. Talvez para alguns deles eu precise mergulhar e chegar a um determinado nível de microgerenciamento porque é um momento profissional. Para outros, eu tenho que ter super clareza que eu tenho que fazer o quê? O meu grau de empoderamento delas tem que ser acelerado, porque essa é a forma em que elas vão cada vez melhorar. Então, eu digo que, talvez naquele momento, não diferenciar o grau de profundidade que o Juliano deveria trabalhar com elas, seja mais suporte ou menos suporte como empoderamento. E você tem um role model, assim, na indústria, assim, alguém que te inspirou muito, você falou, caramba, baita gestor, assim... foi o que a minha base de formação como gestor, cara, é porque ele me ensinou algumas coisas que foram fundamentais. Não precisa nem citar o nome da pessoa, mas assim, o que ele te ensinou, né? O que ele impactou você? Eu diria que dentro disso que eu te falei, da questão da referência profissional e pessoal, esse profissional se chama José Antônio Wallace. Ele chegou na filiada brasileira em um determinado momento como diretor de vendas. E depois ele fez um salto que não é tão comum, passou imediatamente de diretor de vendas para a posição de gerente geral. Esse profissional, acho que uma habilidade extrema daquilo que eu te falei. Primeiro, de desafiar, fazer com que você, na sua função naquele momento, ficasse bastante claro de que talvez você estivesse entregando menos do que o potencial que ele acreditava você ter estava fazendo, de entender como você deveria influenciar mais as pessoas no que diz respeito à tomada de decisão. E também no ponto de vista, acho que pessoal, a forma com que conversávamos, a forma como ele se referia à família, a questão de filhos, ele se tornou desde então o meu grande modelo. E eu falo isso para várias pessoas, o quanto essa pessoa, o quanto José Antônio Wallace, ele é para mim absolutamente fora da curva. Uhum. Juliano, como é que você tem feito? Tem muita gente que hoje a grande discussão do momento é... por tudo que a gente está passando, vivendo um momento de trabalho em home office, a gente... ontem eu tava... Isso foi inacreditável, Juliano, até compartilhar com os nossos ouvintes aqui. Eu tava sentado ontem na recepção dessa empresa, dessa multinacional. E, de repente, na recepção, o que eu vejo? Colaboradores da empresa chegando e um olhando o outro e se abraçando, como se, assim... Cara, a gente não se vê há 1000 anos. Coisa que não era normal. Você normalmente chegava na empresa, eu encontrava o Juliano e falava, e aí, Juliano, beleza, tudo bom? Acabou, passamos no corredor. Não, as pessoas se abraçavam, se apertavam, né? Por quê? Porque
houve esse distanciamento físico, né? Você tá vendo a pessoa todo dia, porque você tá falando com ela todo dia na câmera, mas o físico, eu achei isso maravilhoso em termos, eu adoro analisar comportamento, achei isso maravilhoso. Por quê? Eu queria chegar na seguinte pergunta para você, exatamente dentro do ponto que você tocou agora. Tá mais difícil hoje ter como ser gestor nesse ambiente híbrido? Porque assim, como é que você mantém, por exemplo, uma política de, gente, venham falar comigo, né? Antigamente a gente falava assim, a open door policy, né? Então, tipo assim, tô de portas abertas. Como é que você faz isso quando você não tá lá, né? O que você quer, né? Pô, me manda o WhatsApp quando você quiser, me chama pra um Teams, pra um Zoom a hora que você quiser. Tá mais difícil, Juliano, ser gestor agora? Eu diria que sim, e aí talvez seja mais correta a resposta no meu ponto de vista, eu explicar um pouquinho mais do que eu enxergo literalmente. Sim, é mais difícil. Eu acho que em termos de acesso ou as portas abertas versus o que eu tenho hoje com o meu time, me faz pensar que eu nunca tive as portas tão abertas como eu tenho hoje, porque você não tem a porta exatamente por isso. Sim. Você tem um toque aqui pelo Webex ou pelo Teams que te provoca, dependendo do assunto, a você falar meio que de imediato com aquele profissional. Então isso acho que tem um aspecto extremamente positivo. O não estar fisicamente, a não ser que por motivos de um assunto um pouco mais delicado, em que precisa ter uma discussão muito aberta ou muito olho no olho, ela faz toda a diferença. E aí quando você tem isso no escritório, as pessoas não têm resistência a isso, acontece aquele abraço. Definitivamente, acontece aquele momento prazeroso e ao final do exercício, aquele tradicional jargão, não é que eu não aguento mais escutar, mas é que é óbvio de que é muito legal a gente se encontrar, é muito legal a gente falar do trabalho, ir até a cozinha e tomar aquele café que foi sempre um café, porque não é o mesmo café quando vamos tomar junto do ponto de vista virtual. E o que eu mais talvez gosto, adoro no momento de trabalho presencial, é que lá eu consigo enxergar o PC, não só a cabeça ou o peito dele. Eu enxergo a perna, o quadril, as mãos claramente, e eu consigo fazer uma leitura um pouco também da questão do comportamento, da questão corporal. E aí eu consigo desmistificar um pouco, se é só o sorriso que ele tem, né, que está concordando, ou ele sorri, mas não concorda. Então acho que isso é super legal. Agora, um ponto que você fala também, é que eu acho que o fato de estarmos num modelo hoje, e assim a Andien tem total flexibilidade. Essa questão que você está falando de que as pessoas se abraçam, e talvez eu vejo que as organizações estão muito voltando para um aspecto talvez menos flexível, não sei se é a palavra correta, mas que você tem que estar 2 dias ou 3 dias por semana dentro do escritório, para talvez provocar um pouco mais essa questão física. A Andien não, a Andien é totalmente flexível, e eu vejo hoje, PC, que na minha compreensão e na conversa com eles, o não estar tão flexível ou totalmente flexível talvez seja um dos motivos para os quais as pessoas pensem em sair da organização. Sim. Então acho que o balance em entender até onde nós vamos com virtual ou presencial, ele pode ser um grande divisor de águas com retenção de pessoas. É o que eu vejo hoje na Andien. E as pesquisas são absurdas, para finalizar aqui. 1%, 2% dos profissionais dentro da pesquisa da organização, eles querem voltar para o escritório. Todos esses 99%, na minha opinião, o dia que se abraçam, estando presentes fisicamente, adoram o fato de estar lá. Então, como eu encontro um pouco do equilíbrio, sabe, para trabalhar com presencial e virtual. Mas eu acho que assim, é inegável, né, as vantagens do home office, né? Acho que todo mundo consegue pontuar, mas também há vantagens também do presencial, e é o que você falou, né? Não é nenhum, eu acho que as pessoas estão tentando encontrar um ou outro, eu acho que não tem um ou outro, né? Não dá para você colocar um acima do outro, e a gente vai tentar encontrar, vai tentar buscar essa resposta e não vai achar nunca, assim como a gente nunca vai achar também a resposta de um ou outro na questão de visita virtual presencial com médicos, né? Perfeito. Tá nisso aí. Juliano, Oncoemato, a gente pega dados da IQVIA, a gente pega dados de mercado, de relatórios internacionais, baita mercado que você tá envolvido. Né? Assim, exponencial, a gente vê aumentando cada vez mais o número de moléculas, de indicações dentro de moléculas. Então, assim,
mercado maravilhoso. Eu queria que você me falasse assim, quais são os desafios? Então, tem desafio nesse mercado oncohemato ou realmente, cara, Paulo, é briga por moléculas, por blockbuster, todo mundo querendo ser o próximo Keytruda? Uma coisa acho que é diretamente proporcional à outra. Quando você fala dessa questão da inovação, em que a inovação ela tem acontecido em diferentes empresas de uma forma muito mais rápida do passado. Aliás, quando eu te falei, eu acho que eu mencionei para você de que você ouve falar que no ASCO, né, o americano de oncologia ou o americano de hematologia, o ASH, o número de vezes em que a audiência se levanta após a apresentação, a revelação de alguns dados e fica lá aplaudindo por 1, 2, 3, 4 minutos, o que era incomum no passado, essa situação tem se tornado muito mais frequente. Só nesse ano, tenho certeza que 2 ou 3 em diferentes congressos, esse grupo ficou lá aplaudindo por um determinado momento. O que isso traz? É que há uma chegada de moléculas super diferenciadas e que podem definitivamente mudar a jornada de paciente, o curso da doença desses pacientes. Por consequência, como regra, essas moléculas vêm num preço super diferenciado. Quando eu entro nesse universo de um ambiente com preços super diferenciados, ele traz para mim um tripé que exige da indústria algumas responsabilidades. Qual o tripé que o Juliano está falando? Quais são os desafios? Sustentabilidade do sistema. Como que uma molécula como essa, que traz benefícios claros sobre outras moléculas que estão no mercado, ela pode ser incorporada num ambiente, num universo, um ecossistema de saúde, de forma que eu consiga tornar isso sustentável. Não é só trazer inovação e não é só o biosimilar, porque a gente ouve falar muito do biosimilar, que ele preenche esse gap. Gasto muito menos com biosimilares e posso investir mais na inovação. E não é bem assim. Então, como as empresas como um todo se preocupam com sustentabilidade e não assumem que biosimilar é a resposta a tudo isso. Um outro ponto que eu vejo é a questão de que, enquanto você promove a inovação a pleno vapor, dentro do ecossistema que a gente tem dentro da oncohemato, é muito claro que não há mais espaço para não endereçar o que eu chamo de triângulo da soberba ou triângulo da questão de que vamos tornar esse ambiente sustentável. O primeiro ponto é a relação entre os pagadores, certo? Os mais diferentes planos de saúde, entre os provedores, as mais diferentes instituições e clínicas e a própria indústria. O que, para mim, nos últimos tempos, elas têm melhorado essa relação, mas houve um ambiente sempre muito competitivo. E o ponto, para mim, é como que a gente torna esse ambiente mais win-win, como a gente vai ter a vitória para os dois lados, para que fique mais saudável e que as empresas como um todo entendam qual a participação de cada uma, para que esse mercado ele possa trazer a inovação definitivamente de forma sustentável e que no final do dia nós possamos entender qual é o papel de cada um. Talvez, tem uma palavra, PC, que eu tenho um pouco de receio dela, não sei se é receio, mas eu acho que se fala super e se pratica quase nada, que é compartilhamento de riscos, né, entre indústria, pagadores e por aí afora. Então, eu adoraria ver que alternativas possam existir nesse mercado, eu enxergo bem poucas, para que esse ecossistema entre pagadores, provedores e a indústria, ele fique mais profissional, ele fique mais realmente preocupado com sustentabilidade. Então, acho que esses são meus medos. Muita coisa boa chegando, muita coisa diferenciada, só que eu tenho dificuldade de entender como efetivamente a gente vai fazer isso se tornar disponível para o mercado de uma forma saudável para esse triângulo. Agora, Juliana, o marketing deve ter mudado, lá da época do Lilly para agora no Amgen. Eu queria saber qual que foi a principal mudança. Vamos esquecer um pouquinho a transformação digital, porque ela por si só é uma revolução de ecossistema. Mas assim, tá muito diferente? Ou você fala, não, Paulo, cara, a gente continua operando, o processo tá igual? Tá. Eu vou te responder da seguinte forma que eu costumo falar também com o grupo, que é o seguinte. Opção A e B. Quando eu imagino o Juliano, lá no início dos anos 90, fazendo ações de marketing para aquele mercado, não importa se é o mercado A, B ou C, mas diferentes áreas terapêuticas, quando eu enxergo o que a gente está fazendo hoje, que é de certa forma muito semelhante, eu acho que tem duas opções aí. Ou naquele momento nós éramos extremamente inovadores, quase geniais para enxergar o futuro, ou hoje nós somos extremamente conservadores, com a questão de que o mercado super regulado, talvez isso possa inibir. Sim e não.
A questão é por que algumas empresas conseguem, dentro desse mercado regulado também, ter algumas ações diferentes. Então, acho que há um espaço gigantesco para inovação ainda. E como que nós podemos fazer isso? E acho que 2 grandes pontos dentro do mercado de especialidades que eu vejo cada vez mais saltando aos olhos. Uma é a questão da gestão de contas, é como você, não importa mais se é híbrido, se é presencial, se é virtual, ou não importa. O que importa é que dentro de cada uma das organizações, aí eu vou chamar dos provedores principalmente, posso incluir pagadores também, é como a empresa se comporta, quem é o focal point, quem é o ponto que representa a engine dentro daquela conta, é o PC? É o Juliano, é a pessoa que vem à minha cabeça a hora que eu tenho alguma ação a ser feita, e aí sim eu, dentro da empresa, eu distribuo o trabalho dentro do cross-functional para que a gente possa atender aquela organização frente ao que ela precisa. De novo, não dentro do que eu como empresa imagino que ela precise. Então, a gestão de contas, você ter um representante lá dentro para ouvir, para entender qual tipo de serviço que ele precisa, para que a gente possa ter uma relação daquele triângulo mais saudável, isso é um grande ponto. O outro PCI, eu tive a oportunidade na semana passada de presenciar ou de ouvir muita informação sobre a questão de dados. Tem um cara que eu conheço chamado PC que fala muito que o problema não é o volume da informação, a informação está disponível, o problema é o que eu faço com ela. Esse cara já fala sobre isso, que nesse caso é você, muito tempo sobre como fazer, como usar esse tipo de dados. E aí o que a gente chama muito de Real World Evidence, tem sido um divisor de águas. Eu vi um exemplo super bonito, PC, de como a questão de trabalhar bem os dados pode fazer que, dentro dessa questão de que você falou, de uma das dificuldades que a gente tem no sistema, que é o desenvolvimento de novas moléculas, que tem um custo absurdo, que isso se reflete depois, de certa forma, na sustentabilidade, por preço e por aí afora, é como que você pode usar desses dados para que, na vida real, você possa talvez acelerar algumas aprovações de indicações, você pode, quem sabe, fazer um risk sharing muito mais seguro entre você como empresa e o pagador, é como você usa esse dado de forma como benefício, e não o que a gente via até tempos atrás na questão de real world evidence com o uso de dados de uma forma muito minimalista. Então, repetindo, eu acho que o uso desses dados, ele é absolutamente um dos pontos fundamentais aí que a gente tem para essa sua pergunta. Dentro disso, Juliano, hoje, nesse mundo de incerteza aí que a gente está citando aí, falando, gerenciar conflito é o grande quê da questão, né? A gente está vivendo aí basicamente em conflito a todo momento. O que a vida te ensinou sobre gerenciar conflito, Juliano? Ela me ensinou claramente que existem 2 aspectos. Existe um aspecto positivo e existe o outro lado, que é o aspecto negativo. Aspecto positivo, você sabe que eu acho que nos últimos 4 ou 5 anos eu tive exemplos bastante claros de que juntar um grupo que sabe muito com uma pessoa, um grupo que sabe muito pouco, traz um conflito de desafiar o status quo. Quando você fala sabe muito pouco, é o que? Você está falando de habilidade técnica, de habilidade do quê? Ou de tudo? Eu diria que tudo, mas principalmente no início da habilidade técnica. Quando eu lembro que tempos atrás, numa discussão de um ponto de vista estratégico de uma das marcas, eu coloquei junto a esse grupo, expert nessa área, um dos profissionais diferenciados que a gente tem, eu diria que um talento dentro da organização, que não conhecia nada disso. O volume de perguntas, PC, que essa pessoa fez, que no ponto de vista do grupo de experts eram extremamente básicas e provavelmente descabíveis, sem sentido nenhum, o número de perguntas foi gigantesco, mas foi a primeira vez, talvez, que essas pessoas, primeira vez talvez é ótimo, né? Mas foi a primeira vez que esse grupo se deparou com essas perguntas de 5 ou 10 anos atrás e que repensaram se o ambiente operado hoje, ele não tem, de certa forma, alguma semelhança. Então, assuntos que estavam para eles pré-estabelecidos voltaram a ser questionados e muito curioso de ver que hoje, de uma forma inteligente e não de repetir, lembra dos eventos do Juliano lá de 1990? De uma forma inteligente, alguns pontos eles influenciam positivamente na estratégia e que eles não eram mais discutidos e que eles não eram mais repensados. Então eu acho que a curiosidade dessas pessoas, ela trouxe revisar o aspecto positivo do que você pode ter na gestão de conflito. Por outro lado, o Juliano falou também sobre o negativo. Eu acho que isso passa por diversas vezes na questão da atuação da gestão. Vejo claramente, tem exemplos bem
aqui claro de novo na minha cabeça que a gestão de conflito, quando eu converso sobre determinado assunto com o meu grupo, mas imediatamente após aquela conversa eu falo com o PC desafiando o assunto e falando sobre a área, sobre uma determinada outra área. Eu falo com a outra área e falo sobre o PC, como nós deveríamos agir com o PC. Então essa gestão de conflito, ao invés de tornar o grupo mais forte, que é o primeiro exemplo, ela dissocia. Você gera os tradicionais silos que a gente fala, né? Então, eu acho que a gestão de conflito ela pode ser super saudável ou super negativa, dependendo da forma como o gestor trata esse assunto em tratos grupos. Pro Juliano, qual que é a habilidade essencial que não pode faltar hoje num colaborador que você contrata? Eu diria que dentro dos meus colaboradores, eu diria que é difícil isso numa entrevista, mas eu adoro quando eu percebo e eu vejo isso com o tempo. É muito difícil pegar isso numa entrevista, mas o senso de humor para mim é absurdo, né? Eu acho que a questão de que esse profissional, num curto espaço de tempo, ele mostre o quanto ele se sente à vontade para desafiar o sistema, o quanto ele se sente seguro, uma vez que eu torno esse você está entendendo a corresponsabilidade que eu tenho, né? O senso de humor eu não vou influenciar muito no PC, mas a questão dele se ele sentir um espaço seguro para ele se colocar e ele faça isso o mais rápido possível, eu acho que é fundamental e eu adoro ver isso dentro do meu grupo. E por último, eu acho que a questão da pessoa que você consegue preencher, e isso é para todo mundo, PC, independente do grau que você procura, a questão de como você consegue cobrar ou você consegue exigir do seu líder a questão de desenvolvimento. Não é só pelo aspecto de retenção, é aspecto também do ponto de vista pessoal. O PC consegue me ajudar como meu gestor a enxergar onde eu estou como profissional e pouco depende se eu quero uma movimentação horizontal, vertical, o que eu tenho que fazer para ser um ambiente melhor. Então, esse incômodo de entender um pouco mais eu, profissional, o que o PC pode fazer por mim, essa cobrança que ela traz para você, independente da geração, né? Quando você fala da geração, eu diria que a mais nova, ela é um pouco diferente. O que você estava habituado há 12 meses, talvez isso possa se representar em 2 meses, mas até aí é uma beleza de desafiar você como gestor, certo? De como você deve agir diferente para elas, mas o me provocar é super positivo. Eu acho que eu adoro ver isso nos profissionais. Agora, nessa temporada, Juliana, a gente tá querendo conhecer um pouco mais dos convidados, então a gente tem algumas perguntas inusitadas aí, tá? Primeira coisa, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? O que foi isso? Eu diria para você que isso aconteceu no dia 29/3, também conhecido como hoje, às 9 da manhã, porque eu nunca tinha participado de um podcast e cá estou eu fazendo isso com o PC. Eu não sei se isso é uma resposta comum para as pessoas com você, não deve ser comum, tô certo? Ou o pessoal responde muito isso para você? Não. Não responde muito, tá bom. Aí tem 2 lados que você pode pensar por que eu dei essa resposta, se é bom ou se é ruim. Mas eu vou tentar te dar mais uma, e essa já é um pouco mais espaçada, que aconteceu há 2 anos atrás. Foi realizar uma tatuagem, ou seja, o Juliano naquele momento com 48 anos fez uma tatuagem. O que leva um ser humano aos 48 anos fazer a primeira tatuagem? No meu caso, é a questão de ter uma filha de 21 anos, e quando foi sair de casa, falou, eu queria ter algo que sedimentasse, ou que fosse ainda mais representativo na nossa relação como família. E aí cá fizemos um pacto de sangue. Um pacto de sangue através das picadas, é bem isso. Então, eu e minha esposa fizemos aqui um determinado, é um coelhinho a figura que está aqui, e ela fez um coelhinho também de uma outra forma, segurando uma florzinha, super bonitinha assim, mas isso aconteceu 2 anos atrás. Então é você, sua esposa e sua filha. Exatamente. E a qualidade do que você faz é importante, sabe, PC? Como tudo nessa vida, praticamente. Porque alguma pessoa já me perguntou uma determinada vez, o que quer dizer esse seu violão? Uau. Então, quando o cara tá confundindo o coelho com o violão, isso me preocupa. E eu fui através de uma pessoa super identificada, que você conhece, que adora tatuagens, que se chama Marcos Marsula. Sim. E aí esse meu problema é com ele hoje já. Que não tem é vários, que fala do Não, exatamente. Então, quando ele me indica uma pessoa que confunde, o profissional que confunde, né, ao olhar dos outros, violão com coelho, esse meu assunto é diretamente com o Marsula e não mais com o desejo da minha filha. Né? Tá certo. Maravilha. Se eu abrir seu Spotify agora, qual que é o último conteúdo que você ouviu, Juliano? Eu acho que Youngblood é um deles, eu curto bastante, acho que o perfil da música, o comportamento deles. E você vai ver o seu perfil também de uma pessoa bastante influenciada pela família, né? E também, eu diria que você vai ver lá muita voz feminina. Eu tenho, desde sempre, uma adoração pela voz feminina, a interpretação das mais diferentes estilos de música. Você vai ouvir bastante isso. Juliano, tem uma coisa que eu achei muito interessante, se vocês sabem, mas o Juliano tem uma relação muito forte com o Ronaldo Fenômeno.
eu lendo. Por quê? O Juliano, ele foi top 5 no Paraná de paddle, que é o esporte hoje que o Ronaldo Fenômeno tá praticando demais. Ele tá trazendo pro Brasil, abrindo algumas áreas, e foi vice-campeão catarinense do futebol de salão. Paraná e Santa Catarina, Juliano. Você precisa decidir aí como é que você fica nessa guerra entre os estados do Sul. Depois, mas eu achei muito curioso. O esporte acabou na tua vida? Não, o esporte, eu acho assim, eu sempre fui uma pessoa que teve adoração pelo esporte, foram as mais diferentes modalidades, tipos de esporte, porque no Paraná e porque em Santa Catarina, 2 diferentes momentos em que passei na minha vida nesses 2 estados. E você percebe que talvez os 2 tipos de esporte que a gente está falando são esportes coletivos. Uhum. Então eu acho que também uma parte de ficar super satisfeito de ter uma pessoa ao lado, isso é muito meu perfil, de entender como essas pessoas podem agir de forma coletiva, né, potencializar o grupo ali afora. Talvez top 5 não mostre que o grupo foi o melhor de todos, mas ele teve, de certa forma, um resultado diferenciado, mas acho que é bem isso, eu adoro esporte até hoje. Adoro esporte até hoje. Legal. Olha só, gente, hoje eu conversei com o Juliano Anuardo, essa pessoa incrível que topou fazer um podcast pela primeira vez. Queria agradecer muito, me sinto honrado com isso. Ele que é diretor de marketing e vendas, Oncoemato, da Amigen no Brasil. Juliano, obrigado por ter topado, por ter participado. Eu que te agradeço, PC. Pela primeira vez a experiência, um pouco de não receio, mas de ansiedade. Sim. E você torna isso muito mais fácil. Eu espero que o pessoal curta as respostas super claras e super sinceras do meu lado. Eu que te agradeço a oportunidade aqui também, tá bom? Maravilha. Um abraço para você. Então, gente, esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Se sentiu provocado ou provocada com essa dose oral para seus ouvidos? Então não deixe de se conectar no @Vioral ou com o nosso host, o PC, @Paulo Crepaldi.